Por falar em pesquisas, um novo medicamento para tratamento da Covid está em estudo. É o ABX464. Quem conversa com a gente é o Pedro Giavina Bianchi, que é pesquisador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Que remédio é esse? Boa tarde, Luara. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os seus ouvintes e obrigado pela oportunidade. Então, esse é um medicamento que está em estudo, inclusive ele começou seu estudo para outras doenças, para algumas doenças que a gente chama de autoimunes, retocolite e mesmo no próprio HIV, a AIDS. Então, ele era estudado em outras doenças. E devido às características dessa medicação e suas ações no organismo, que agora estamos desenvolvendo esse estudo justamente para ver qual seria o efeito desse medicamento na Covid, né, contra o coronavírus. Doutor... Então, na verdade, ele é um medicamento, como você falou, tem esse nome, é um código na ABX464, e ele teria 3 funções básicas, né? Primeiro, ele tem um efeito antiviral, então ele inibiria a replicação do vírus do coronavírus. Segundo, porque a gente sabe que quando a pessoa pega uma infecção pelo coronavírus, primeiro, ele tem uma fase viral, né, que o vírus penetra no organismo, no sistema respiratório, mas também no sistema digestivo, ele também acomete o intestino, pode levar a diarreia, mas então ele entra no organismo e nessa fase viral ele começa a se replicar. Então esse medicamento novo que está sendo testado, ele teria um efeito antiviral para diminuir a chance desse vírus, a quantidade que esse vírus se replica. Depois, o que acontece em alguns pacientes, ainda bem, graças a Deus que é a minoria, alguns pacientes evoluem mal da infecção. A gente sabe que 85% dos pacientes vão evoluir bem, vão ter essa fase viral, o sistema imune de defesa nossa vai fazer uma resposta e vai combater a infecção. Mas tem uma pequena porcentagem de pacientes, e isso que é o mais estarrecedor dessa infecção, que tem uma forma grave. E nessa fase, é uma fase que a gente chama de hiperinflamação, ou seja, o sistema imunológico nosso de defesa faz uma resposta contra esse vírus, mas é exagerada essa resposta. Então, acaba mais atrapalhando o organismo que ajudando. Então, esse remédio, além de ter o efeito antiviral na fase inicial, também vai ter um efeito de anti-inflamatório. Então, ele vai induzir a uma diminuição da resposta imune. Então, a gente acredita que ele possa ser benéfico tanto na fase inicial da Covid, diminuindo a replicação viral, como também depois que você tem uma resposta inflamatória muito exacerbada, que ele diminuiria e inibiria essa resposta exagerada que é maléfica para o organismo. Doutor, e qual é o tempo aí de estudos que vocês avaliam para se chegar a uma etapa final, para saber se o medicamento realmente é eficaz ou não contra o coronavírus? Então, a ideia é terminar esse estudo, desenvolver ele até dezembro, né? Então, tem centros já sendo estabelecidos em todo o país, por exemplo, já tem um em Roraima que já começou, o nosso aqui em São Paulo deve começar semana que vem a distribuir essa medicação, né, a incluir pacientes no estudo. E a ideia é, até dezembro, a gente incluir um número de pacientes suficientes, são cerca de 1.000 e poucos pacientes, 1.500 pacientes que serão estudados, não só no Brasil, mas estão sendo estudados na América Latina e também na Europa. Então, ao todo, a ideia é que com a inclusão desses 1.500 pacientes, a gente possa já observar se esse medicamento que no laboratório e para essas outras doenças teve essa eficácia comprovada, se ele teria algum efeito contra o coronavírus. Agora, doutora, a gente ouve falar em algumas pesquisas, alguns medicamentos em estudo e sempre tem início de sintomas, situações mais graves, pacientes crônicos, esse não pode, esse pode. Esse medicamento que vocês estão pesquisando, tem alguma contraindicação com esses primeiros estudos, essas primeiras comprovações para pacientes com doenças crônicas? Na verdade, essa pergunta é muito importante. Ele não tem uma contraindicação, mas na verdade ele tem uma indicação precisa, né? Como é um medicamento novo, a gente está testando e sabendo desses efeitos justamente antiviral e anti-inflamatório, é justamente para aqueles pacientes que potencialmente teriam um quadro mais grave da Covid se tiverem o azar de contrair o vírus, né? Então, a ideia é justamente oferecer esse medicamento, né, através do estudo, para pacientes idosos, né, acima de 65 anos, ou que tenham uma comorbidade no início da doença. E isso que é muito interessante, porque a gente, com a pandemia, nós aprendemos bastante e a gente sabe que talvez tenha 3 maneiras principais da gente enfraquecer a pandemia.
Uma seria justamente fazendo distanciamento social, esperando o que a gente chama de imunidade de rebanho, que as pessoas vão pegando infecção e daí o vírus circula menos e tem maior risco de contaminar as pessoas, né? Mais ou menos a história natural da infecção. A segunda seria o desenvolvimento da vacina, que também o mundo inteiro está correndo atrás disso. E a terceira seria justamente descobrir algum remédio, desenvolver algum remédio que fosse eficaz justamente nessa parte inicial da infecção, nessa fase inicial, que é justamente para prevenir que a pessoa não tenha que ser internada, não tenha que ir para uma UTI, não seja entubada. Então, esse medicamento justamente vem nessa brecha que existe nessa oportunidade que não há um medicamento eficiente nessa fase para tentar prevenir a evolução mais grave da doença, né? Então, principalmente para pacientes idosos e que tenham alguma comorbidade. Doutor, e a gente conseguiria produzir tranquilamente esse medicamento aqui no Brasil, esse remédio aqui no Brasil? Como que seria o pós, depois de avaliado, né, registrado, né, liberado pela Anvisa? Nós teríamos essa capacidade de produzir aqui no Brasil em larga escala? Isso, na verdade, é um produto francês, né? Como a gente comentou, existem outras pesquisas, ele está sendo aplicado nessas doenças autoimunes, na retocolite ulcerativa, também na AIDS, e a fabricação é francesa, né? Uma vez comprovada a sua eficiência, daí teria essa segunda parte, que seria justamente reuniões, e não foi ainda feito e combinado como seria uma possível produção em uma escala maior, né? Primeiro a gente tem que comprovar realmente que ele tem alguma eficácia. Doutor, a gente agradecer a sua participação, sua entrevista. A gente espera que o senhor volte aqui com um resultado muito positivo, com a comprovação da eficácia desse medicamento, desse remédio para tratamento da Covid-19. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, se Deus quiser, vamos ver se a gente pode auxiliar ainda nessa pandemia. E todos se cuidem e fiquem com Deus. Obrigada. Amém, obrigada.